Meu Deus do céu, o regime que está com as coisas funcionando. Quem lê a Constituição vê que está lá no artigo 7º, o empregado tem direito à participação dos lucros. O empregado não tem nem salário. O que se chama salário mínimo é um absurdo aqui hoje. Está escrito na Constituição que o salário mínimo deve atender as necessidades mínimas. Está lá, não me lembro do artigo agora. Atender a necessidade mínima de vestuário. Meu Deus, qual é a pessoa desse país que tem um mínimo de sensibilidade, que não percebe que isso é uma farsa? O que se chama o salário não dá para uma pessoa nem se alimentar mais. É só ver os preços dos gêneros. Cada um de nós tem preços aos quais cada um de nós tem acesso. Quer dizer, nós vivemos mergulhados em mentiras. Mentiras pequenas, grandes, mentiras, o tempo inteiro. Perdoe o ser condicional do senhor. Eu estou me lançando porque acredito nesse discurso. Apesar dos 30 segundos, dos 30 miseráveis segundos pequeninos que suas excelências, os senhores políticos querem cortar, amputar, querem eliminar. Resposta instantânea para o senhor. Argumenta-se que é impossível no estado atual ter um salário mínimo maior. Eu respondo com a comparação com alguns países. Os países do sul da Europa, por exemplo, têm uma relação comparada, uma relação na qual é possível estabelecer-se um nível de comparação com o Brasil da seguinte forma. Renda per capita de lá, em média, 3 a 4 vezes, considerando o indivíduo do Brasil, em relação ao Brasil. 3 a 4 vezes. Mas a diferença de salário mínimo é de 10 para 1. Ora, é evidente que há uma faixa ainda em que é possível aumentar a receita mínima de um cidadão sem que isso tenha peso inflacionário. Agora, repito, é possível aumentá-lo sem que isso traduza a repercussão no bolso da economia, repercussão tão gigantesca como se apregou a cada instante. Por outro lado, qualquer aumento salarial tem que vir imediatamente atrelado a uma série de outras medidas fundamentais. Por exemplo, a redução do déficit público. É impossível isso continuar assim. Isto é fundamental. É uma reforma fiscal feita no tempo mais rápido possível. Uma análise do funcionamento de toda a máquina, essa não mais a curto prazo, num prazo em que o novo dirigente possa ter consciência de toda a problemática, consciência que só tem quem está no poder. E nessa reforma global do quadro que aí está, é perfeitamente possível melhorar-se significativamente, não apenas o salário mínimo, mas o perfil salarial de toda a classe trabalhadora. Nós dizemos o seguinte: a greve é um direito inalienável do trabalhador, respaldado inclusive pela Constituição. Mas ela é um remédio amargo que só deve ser usado em casos extremos. Greves como estas a que todos vimos assistindo, paralisando, por exemplo, atividades de educação e de saúde durante meses, podem servir a tudo, podem servir até como instrumento político, menos ao fim básico para o qual foram deflagradas. Eu quero crer que fica bem clara a posição do nosso partido acerca das greves. Agora, respondendo a jovem, a questão da posição dos médicos. Os médicos não são uma classe privilegiada como a maioria da população pensa, de forma alguma. Os salários dos médicos hoje, considerando que são profissionais que têm no mínimo 18 anos de vida escolar, são salários absolutamente indignos. É claro que isso não justifica mau atendimento. E se há, na nossa classe, alguns colegas que possam ter esse tipo de atendimento ruim, é claro que eles não são a maioria. Eu não sou, veja o senhor, representante da classe médica aqui. Eu sou candidato por um partido que quer representar toda a sociedade brasileira. A principal falha, a meu ver, do atual governo como um todo é a incapacidade de decisão. Esse A é com acento grave, à presidência da República cabe uma capacidade firme de decisão. O presidente da República deve ser um homem, primeiro, não comprometido com nenhum grupo em particular. Deve ser um indivíduo que lá tenha chegado representando a sociedade como um todo, sem nenhum vínculo com nenhuma entidade em particular. Em lá chegando, ele deve, durante um certo tempo, assenhorear-se da situação do país, e para isso deve ter cultura. Não pode ser um indivíduo semi-alfabetizado, não pode ser um indivíduo que não tenha preparo específico, e, em tendo esse preparo, assenhoreando-se da realidade, ele tem que saber decidir. Decisões, por mais difíceis, hão que ser tomadas quando a presidência for assumida. Eu concordo com o senhor, a medicina particular é cara. Medicina particular privada existe, com exceção dos países socialistas, existe no mundo todo. Agora, veja o senhor que fez a pergunta.
Os médicos não são responsáveis por isso. No quadro atual, no quadro vigente do país, não são técnicos que dirigem o país. À frente de quase todos os grandes órgãos estão políticos, estão cidadãos que têm vinculações partidárias e aí foram colocados não por mérito próprio específico, e sim por convicções partidárias, tese da qual nós discordamos radicalmente. Eu dou exemplo, senhor. Em chegando à presidência da República, o ministro de Saúde será um profissional da área de saúde respeitado pelos seus pares. Um ministro de Minas e Energia será um engenheiro respeitado pelos seus pares. Perdoe-me, senhor. Hoje nós temos no quadro político nacional engenheiros que não sabem resolver uma equação diferencial, talvez não saibam nem fazer uma raiz quadrada. Temos médicos que nunca passaram por um hospital. Temos educadores, ditos educadores, que jamais deram aula para ninguém sobre coisa nenhuma. Céus, não é esse o quadro que nós pintamos para o nosso país. Por outro lado, Sua Excelência, o senhor líder do PMDB diz explicitamente que eu sou o símbolo do que não podia ser um candidato à presidência da República. Pelos céus, que representatividade tem os senhores políticos hoje que saltam de partido para partido, mercê de suas conveniências de momento, dos tão decantados apoios políticos? O que é isso, senhor? Que representatividade é essa? Será que um deputado desses, qualquer um deles, é reeleito depois? Logo a seguir, pelo mesmo partido, se ele mudou de partido? Agora, será que uma pessoa que foi educador durante 20 anos não tem representatividade? Hoje, se nós olhamos para o discurso político, vai à rua, abraça pessoas que nunca viu, e isso pode até dizer-se, faz parte do procedimento convencional. Mas nós somos absolutamente contra esse procedimento convencional. Nós acreditamos que o eleitor hoje, depois não de 30 anos de ditadura, não são 20 anos últimos, não, de séculos de dominação colonial, nós acreditamos que o eleitor não pertence hoje mais a uma manada de búfalos, como pensam muitos dos senhores políticos quando falam dos apoios. Um cidadão faz acordo com um grupo porque acredita que fazendo aquele acordo todo mundo vai votar dele. Nós não pensamos assim. Nós acreditamos que o eleitor hoje ele está razoavelmente consciente dos problemas que o assolam no seu dia a dia. E ele saberá distinguir uma mensagem da outra. Essa é a nossa. Vamos examinar a expressão com o máximo de cuidado possível. A repugnância pelo processo político decorre da sensação que cada um de nós tem quando ouve um político, um dirigente falar sobre o país, da sensação de que cada um de nós se sente possuído de estar observando uma mentira, uma falácia. A pessoa que fala, é claro que eu estou falando de modo genérico, há exceções em tudo, é óbvio, é axiomático, mas em sua grande maioria, os políticos se caracterizam por uma absoluta hipocrisia. Quando qualquer um de nós vê um dirigente falando, a impressão que a gente tem é que ele está falando de outro país. É de uma terra distinta da terra onde nós vivemos. Fala-se de uma realidade, de um país próspero, apresentam-se imagens de riqueza, e o que nós vemos, todos nós, é o oposto. A sensação de repugnância é pelo processo em si, é pelo sorriso falso, é pela hipocrisia, qualidades presentes e quase que obrigatórias no discurso do político convencional.